Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Já passou pela cabeça de alguém por que homens e mulheres parecem às vezes vir de planetas diferentes? Bom, hoje a gente vai fundo em uma obra que tentou responder essa pergunta e causou maior barulho: O Cérebro Feminino, da doutora Louann Brizendine. Um livro que, sem dúvida, mudou o jeito como muita gente enxergava o cérebro da mulher. E para a gente ter uma ideia do impacto, olha só essa citação do David Brooks no New York Times. Ele disse que bastava mencionar o nome do livro em uma roda de amigos para a conversa mudar completamente de rumo. Isso já dá uma pista do quão polêmico e fascinante esse tema era, né? Mexeu com todo mundo desde o começo. Então, qual é a grande ideia do livro? A tese da doutora Brizendine é bem ousada. Ela diz que, do nascimento até a maturidade, os hormônios não são apenas um detalhe. Eles, na verdade, criam realidades neurológicas diferentes em cada fase da vida de uma mulher, moldando a forma como ela vê o mundo, o que ela valoriza e como ela sente. Para entender isso, nossa jornada hoje vai ser uma viagem pelas fases da vida. A gente vai da infância à maturidade, explorando como o cérebro feminino se desenvolve e se transforma, sempre com base nos achados do livro. Vamos nessa? Certo. Então, por onde a gente começa? Qual é a base biológica que o livro apresenta para tudo isso? O que, no fundo, faz as mulheres serem mulheres, segundo essa perspectiva? Olha que curioso. Geneticamente, homens e mulheres são mais de 99% iguais. É quase nada de diferença. Mas o livro foca justamente naquele restinho, naquele menos de 1%, que, segundo a autora, causa um efeito dominó em cada célula do corpo, influenciando tudo, dos nervos aos neurônios. É nesse detalhe que estaria a chave. E essa jornada neurológica começa bem antes do que a gente costuma imaginar. Não é na adolescência, não. Começa lá na primeira infância. E aqui vem uma das ideias mais surpreendentes do livro, a tal da puberdade infantil. É isso mesmo. Muito antes da adolescência, o cérebro das meninas é literalmente marinado em estrogênio. Um processo que já vai ajustando certos circuitos neurais e preparando o terreno para o que vem lá na frente. E o que esse banho de estrogênio faz? Ele fortalece circuitos ligados à conexão social, à comunicação, à leitura de emoções. É como se a biologia já estivesse dando um empurrãozinho inicial, construindo a base para uma aptidão maior em empatia e interação. Algo que, segundo o livro, fica mais claro depois. Bom, agora a gente entra numa fase que, olha, quem não conhece, né? Os intensos, turbulentos e inesquecíveis anos da adolescência. Uma verdadeira tempestade. E por que essa fase é tão à flor da pele? O livro aponta para uma resposta bem direta. É uma revolução química acontecendo no cérebro. Aquela calmaria da infância acaba e dá lugar a uma dinâmica cheia de altos e baixos, de picos e vales hormonais. A nova realidade é essa que a imagem mostra. Pela primeira vez na vida, o cérebro passa a funcionar sob o comando de ondas de hormônios que vêm e vão, todo mês. Essa montanha-russa hormonal se torna, de repente, um novo normal, e ela remodela o cérebro a cada ciclo. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, se liga nesse número. Partes do cérebro super importantes, como o hipocampo, que cuida da memória, podem ter sua conectividade alterada em até 25%. Todo mês é uma reforma constante. O resultado disso tudo é um cérebro muito mais sensível ao estresse, onde as emoções parecem gigantescas e uma necessidade enorme de ser aceita pelo grupo. O mundo para o cérebro de uma adolescente é neurologicamente um lugar bem diferente do que era na infância. Saindo da adolescência, o livro nos leva para outra transformação que, segundo a autora, é talvez uma das mais radicais que um cérebro pode viver: a maternidade. E aqui vai uma informação de cair o queixo que o livro traz. Nos estágios finais da gravidez, o cérebro da mulher encolhe fisicamente. Mas calma, calma, isso não é ruim. Pelo contrário, é o sinal de uma mega reorganização, como se o cérebro estivesse se otimizando para uma nova e importantíssima missão. O que acontece é basicamente um sequestro do bem. O cérebro da mãe é inundado por hormônios e totalmente remodelado para priorizar uma coisa: o cuidado com o bebê. É a natureza garantindo a sobrevivência da espécie da forma mais eficiente possível. Essa nova fiação cerebral é toda energizada por ocitocina e dopamina, que são os químicos da conexão, do vínculo, da recompensa. E o mais incrível, exames mostram que o amor materno acende as mesmas luzinhas de prazer no cérebro
que o amor romântico. Certo! E depois que passam os anos reprodutivos, o que acontece? O livro descreve que vem aí uma fase de muito mais calma e estabilidade. Essa transição, claro, não acontece do dia para a noite. É um processo gradual, tem a perimenopausa, a pré-menopausa, fases que podem ser bem turbulentas, mas que no fim levam a um novo estado de equilíbrio, a um cérebro mais estável. A autora descreve esse cérebro como uma máquina mais segura e estável. Pensa bem, sem aquela montanha-russa hormonal todo mês, tudo fica mais previsível. E essa estabilidade, segundo o livro, libera uma baita energia mental e emocional para focar em novos desafios, em novos projetos, em si mesma. Ok, depois de passar por todas essas fases e influências biológicas, fica a grande questão, não é? Quer dizer que somos apenas um produto dos nossos hormônios? A biologia dita quem a gente é e ponto final? O argumento final do livro é um grande não. A ideia é que a biologia nos dá inclinações, impulsos, mas o destino é outra história. E a chave que conecta os dois é a consciência. Entender como a nossa própria máquina funciona nos dá o poder de escolher o que fazer com ela, em vez de só reagir. E a reflexão final que a obra nos deixa é exatamente essa. Será que conhecer a nossa própria natureza, a nossa biologia, é a ferramenta que a gente precisa para de fato ter o poder de escolher quem queremos ser? Uma pergunta para a gente levar para a vida. Bom, pessoal, essas foram algumas das ideias centrais de O Cérebro Feminino. Uma viagem e tanto, né? Muito obrigado pela companhia nessa análise. A gente espera que tenha despertado a curiosidade para entender mais sobre o que nos molda. Até a próxima!